O torcedor vascaíno acorda todo dia esperando que, finalmente, alguma coisa ande na SAF do Vasco. Mas a sensação é sempre a mesma: enquanto todo mundo avança, o clube parece travado no tempo. E isso dói. Porque é só olhar para os lados e ver que os rivais estão se mexendo. Fluminense, Botafogo, até mesmo clubes fora do eixo Rio-São Paulo estão conseguindo dar passos concretos, trazer investidores, movimentar bastidores. Mas o Vasco? O Vasco segue estagnado. E o pior, a cada nova notícia que surge, cresce a impressão de que o clube está perdendo o bonde da história mais uma vez. Mas vamos começar falando de algo que também vem movimentando os bastidores, que é a situação do garoto Ryan. O nome dele voltou a ganhar força nas últimas horas, especialmente com a possibilidade de uma convocação para a Seleção Brasileira Sub-20, que vai disputar a Copa do Mundo da categoria agora em outubro. Mas a verdade é que essa convocação não deve acontecer. Pelo menos não agora. Não porque o garoto não tem futebol para isso, longe disso. Ryan é um dos grandes talentos revelados pelo Vasco nos últimos anos. Mas porque o clube decidiu que ele é, neste momento, uma peça fundamental no elenco profissional. Quem acompanha o Vasco sabe que, no início da temporada, Ryan ainda era tratado como uma promessa. A ideia era simples: dar rodagem ao garoto, valorizá-lo e, quem sabe, fechar uma boa venda no meio do ano. Tanto que o Vasco não mediu esforços para liberá-lo à seleção durante o Sul-Americano, no qual ele foi destaque. Jogou bem, se valorizou, chamou a atenção de clubes de fora. Inclusive do Al Hilal, um dos gigantes do futebol saudita, que tem feito campanha entre seus torcedores para ter o Ryan na próxima temporada. Só que aí, meus amigos, Fernando Diniz chegou ao Vasco. E tudo mudou. Diniz olhou pro elenco e viu em Ryan algo que talvez nem a diretoria enxergava até então: um jogador pronto para decidir, com potencial de ser protagonista ainda em 2025. E mais do que isso, um jogador que o clube não poderia se dar ao luxo de perder. Tanto que, segundo informações de bastidor, o técnico deixou bem claro pro executivo de futebol Admar Lopes: negocia quem quiser, mas o Ryan fica. Ou seja, se já não tinha chance de venda agora, imagina a liberação para a seleção sub-20. Um mês fora, justo no momento mais decisivo da temporada? Nem pensar. E tem lógica. A Copa do Mundo da categoria vai acontecer entre o fim de setembro e meados de outubro. Justamente quando o Vasco pode estar jogando uma semifinal de Copa do Brasil. Um sonho distante? Talvez. Mas o clube está na briga, vai encarar o Botafogo, e acredita que pode avançar. Agora imagine enfrentar essa fase decisiva sem o Ryan? Impossível. O garoto virou titular, virou solução ofensiva, virou nome incontestável entre os 11. E é por isso que o clube já bateu o martelo: não tem liberação. Ryan vai seguir no Vasco, defendendo as cores do Cruzmaltino até o fim do ano. Até houve uma tentativa de convencimento por parte da comissão técnica da seleção. Ramon Menezes, que já conhece o Vasco muito bem, tentou conversar com Fernando Diniz. Mas não teve acordo. Diniz foi irredutível. E não dá para culpar. Em tempos em que os clubes brasileiros estão aprendendo a dar valor real aos seus ativos, segurar um talento como o Ryan é, antes de tudo, uma decisão estratégica. E se alguém tinha dúvida disso, basta lembrar que o próprio Felipe Carregal, um dos nomes fortes da gestão Pedrinho, confirmou que o Vasco não tem proposta concreta por ele. Ou seja, se não vai vender, que ao menos use. E é nesse clima de indefinição sobre o futuro e, ao mesmo tempo, de decisões firmes no presente, que o Vasco vive o dilema da sua SAF. Enquanto os rivais estão se organizando, negociando, recebendo investidores, o Cruzmaltino parece parado no tempo. O que mais revolta o torcedor é que não faltaram oportunidades. Lembra do Evangelos Marinakis? O bilionário grego, dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e outros clubes europeus, teve interesse real em investir no Vasco. Chegou a assinar um NADA, o famoso acordo de confidencialidade, e sinalizou que queria comprar o clube. Mas as coisas simplesmente não andaram. Por quê? Ninguém sabe ao certo. Talvez até saibam, mas não falam. Agora,
O que é fato é que Marinakis está muito perto de fechar a compra do Botafogo. Isso mesmo. O grego vai assumir o controle do rival, comprar a parte majoritária da SAF que hoje pertence a John Textor e transformar o Botafogo em mais um clube da sua rede. E olha, se com Textor o Botafogo já vivia uma nova realidade, com Marinakis a tendência é que o salto seja ainda maior. Basta ver o que ele fez na Inglaterra. Pegou o Nottingham Forest, um clube quase esquecido, e transformou em uma equipe competitiva na Premier League. Imagina o que ele não faria com a estrutura, torcida e potencial do Vasco? Mas por alguma razão, o negócio com o Cruzmaltino não avançou. E enquanto isso, o Fluminense também corre por fora e já tem proposta bilionária na mesa. Na sede das Laranjeiras, foi apresentada uma proposta concreta de SAF, comandada por um fundo liderado por tricolores milionários. Estamos falando de um grupo que pode reunir até 40 investidores com alto poder aquisitivo, incluindo nomes ligados a grandes bancos, como o BTG Pactual. O presidente do clube, Mário Bittencourt, deixou claro: o Fluminense não precisa virar SAF para sobreviver. A proposta não vem por desespero, mas por ambição. Querem mais. Querem competir com Flamengo, Palmeiras, Atlético e outros gigantes não só no campo, mas fora dele também. E aí, inevitavelmente, a comparação com o Vasco surge. Porque enquanto os outros avançam, o torcedor vascaíno sente que está sendo deixado para trás. É frustrante ver o Fluminense discutindo um aporte de 7 bilhões de reais em 10 anos, enquanto o Vasco ainda lida com incertezas e promessas vazias. E olha que o próprio presidente do Fluminense fez questão de alfinetar os clubes que viraram SAF por necessidade. Segundo ele, diferente de Vasco, Cruzeiro e Botafogo, o tricolor está saudável financeiramente. Não precisa da SAF para se manter vivo. Vai virar SAF para crescer ainda mais. E isso machuca. Porque o Vasco, um gigante do futebol brasileiro, parece preso a um modelo de gestão que não acompanha mais a realidade do esporte moderno. A intenção do Pedrinho, presidente do clube, parece ser das melhores. Ninguém duvida que ele quer o bem do Vasco, que quer reerguer o clube com responsabilidade, com os pés no chão, como o Flamengo fez anos atrás com Bandeira de Melo. Mas a pergunta que não quer calar é: será que dá para esperar? O futebol brasileiro não espera mais. Os clubes estão se transformando em empresas, virando potências de um ano para o outro. O torcedor não quer saber de planejamento a longo prazo que promete retorno em 15 anos. Ele quer resultado agora. Quer competitividade agora. E não dá para ignorar isso. Enquanto isso, a atual diretoria ainda não recebeu nenhuma proposta concreta pela SAF. Nenhum investidor chegou com um número na mesa, dizendo: quero comprar, vamos conversar. Existem conversas, sondagens, possibilidades em estágio avançado. Mas proposta firme, com valor, prazo e condições claras? Nenhuma. Pelo menos até agora. E isso deixa o torcedor ainda mais impaciente. Porque não se vê uma movimentação clara, não se sente o clube com pressa de resolver. E o tempo está passando. A situação é tão delicada que o próprio Felipe Carregal admitiu, em entrevista recente, que existe um movimento político tentando pressionar pela venda da SAF. Segundo ele, são os mesmos grupos que apoiaram a entrada da 777 Partners e agora querem forçar uma nova negociação. Carregal foi direto: não vamos cometer os mesmos erros da gestão passada. O problema é que, enquanto eles tentam acertar, o Vasco segue patinando. E os rivais seguem disparando. O que mais incomoda o torcedor vascaíno é ver que a discussão sobre SAF no clube virou quase uma guerra política, um jogo de empurra-empurra entre grupos que defendem interesses próprios e esquecem do essencial: o Vasco precisa de soluções. Enquanto dirigentes e conselheiros discutem como, quando e com quem fazer, o futebol corre lá na frente. Os adversários estão colocando grana, contratando, estruturando departamentos e mirando títulos. E o Vasco? O Vasco segue na dependência do improviso, da superação dentro de campo e da esperança de que, um dia, alguém chegue com uma proposta que agrade todas as partes envolvidas. Só que o tempo não para.
E o torcedor sente isso na pele. É por isso que cada fala pública ganha tanta repercussão. E quando alguém como Felipe Carregal, homem forte da atual gestão, admite que até agora nenhuma proposta concreta chegou à mesa, a frustração só aumenta. Ele fala em investidores interessados, em conversas avançadas, mas não tem número, não tem papel assinado, não tem compromisso firmado. E como confiar num processo que não sai do discurso? O torcedor cansou. Cansou de ouvir que estão avaliando, que é preciso cautela, que não se pode sair oferecendo o clube por aí. Ninguém está pedindo que o Vasco anuncie um leilão, mas se esconder atrás da narrativa de que ofertar desvaloriza também não resolve. Existe uma diferença entre agir com estratégia e agir com lentidão. E o que parece é que o Vasco não consegue mais diferenciar uma coisa da outra. Enquanto o Fluminense apresenta uma proposta de 7 bilhões em uma reunião do Conselho, com detalhes claros e um cronograma de investimentos bem definido, o Vasco ainda discute se vai abrir ou não conversas formais. O torcedor não quer que o clube se venda para qualquer um, não quer repetir erros do passado como foi com a 777. Mas também não aguenta mais essa sensação de que estão esperando um milagre cair do céu, um investidor perfeito surgir do nada, com uma proposta salvadora e sem exigir nada em troca. A realidade é outra. O futebol brasileiro mudou. Os clubes que entenderam isso primeiro, já estão colhendo os frutos. O Botafogo, que até pouco tempo estava à beira do colapso, conseguiu atrair um investidor estrangeiro, estruturou uma SAF, montou um time competitivo e agora está prestes a dar um salto ainda maior com a entrada de Marinakis. O Fluminense, mesmo estando estável financeiramente, viu na SAF uma forma de crescer ainda mais. E o Vasco? Vai esperar até quando para agir? A verdade é que a paciência do torcedor está por um fio. Porque, além de tudo, a expectativa que foi criada com a saída da 777 foi gigantesca. Muita gente acreditou que, com Pedrinho no comando, tudo mudaria do dia para a noite. Mas não é assim que funciona. E quanto mais o tempo passa, mais o torcedor se dá conta disso. E quando surgem vozes dentro do clube tentando justificar a demora com esse discurso de que não vamos repetir os erros do passado, a impressão que fica é de que o Vasco vive uma eterna repetição. Os erros não param de se repetir justamente porque o clube tem medo de agir. Tem medo de errar de novo. E esse medo paralisa. Enquanto isso, as dívidas seguem batendo a porta, as receitas continuam insuficientes, e o time precisa ser competitivo num calendário que não perdoa ninguém. E aí, como sustentar tudo isso sem investimento? Como pagar salário em dia, contratar reforços de nível, manter estrutura de CT, viagens, logística e ainda ter fôlego para disputar competições como Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e, quem sabe, até uma competição internacional? Sem SAF, hoje, é praticamente impossível competir em alto nível no futebol brasileiro. Claro que a SAF não é garantia de sucesso. O caso da 777 prova isso. O Vasco entregou o controle da sua SAF a um grupo que prometeu o mundo e não entregou nem metade. Mas isso não significa que todo investidor vai ser igual. Existe uma diferença enorme entre vender o clube por desespero e abrir negociações com inteligência, com critério, com planejamento. O problema é que o Vasco parece travado até mesmo nessa primeira etapa. Não há movimentações públicas, não há sinais claros de que algo está prestes a acontecer. E enquanto isso, o Fluminense mostra ao Brasil como se conduz uma negociação desse porte. Detalhes apresentados ao Conselho, aprovação de propostas em andamento, transparência com o torcedor. É isso que o vascaíno queria ver. E não essa eterna nuvem de mistério que cobre São Januário. A sensação é de que o clube está mais preocupado em controlar a narrativa do que em encontrar soluções. Cada entrevista, cada fala pública, parece ensaiada para manter uma imagem de controle e serenidade. Mas a verdade é que o torcedor não quer mais palavras bonitas. Ele quer ação. Ele quer saber o que está sendo feito de verdade para resolver o problema. Ele quer saber por que um investidor como Marinakis, que chegou a demonstrar interesse pelo Vasco, foi deixado de lado. Quer saber por que clubes com menos tradição e visibilidade estão conseguindo fechar acordos enquanto o Vasco continua girando em círculos.
O torcedor não quer saber de guerra política. Ele quer ver o time forte, quer ver São Januário cheio, quer ver o clube disputando títulos. E isso só vai acontecer quando houver um plano claro. Quando a diretoria parar de se esconder atrás de discursos prontos e começar a mostrar caminhos reais. Porque o que está em jogo aqui é o futuro do Vasco. Não é só uma questão de dinheiro, de SAF ou de quem vai mandar no clube. É uma questão de identidade, de sobrevivência e, acima de tudo, de orgulho. O vascaíno quer voltar a bater no peito e dizer com confiança: meu time é grande e está de volta. Enquanto isso não acontece, tudo o que resta é a esperança. Esperança de que Pedrinho e sua gestão consigam, de fato, encontrar um investidor que entenda a grandeza do clube, que queira construir uma história séria e duradoura no futebol brasileiro. Mas a esperança, sozinha, não resolve. É preciso atitude. E é isso que o Vasco precisa mostrar nos próximos meses. Porque o cenário que se desenha é preocupante. Com rivais se estruturando e o futebol brasileiro cada vez mais competitivo, ficar parado é praticamente pedir para ficar para trás. E não dá mais para aceitar isso. O Vasco não pode mais ser o clube do quase, do foi por pouco, do ano que vem melhora. Já passou da hora de sair desse ciclo vicioso. Deixar orgulho de lado, reconhecer que sozinho não vai conseguir competir com clubes que estão recebendo aportes milionários e começar, de fato, a construir um novo caminho. Um caminho que una responsabilidade com ambição. Que valorize a história do clube, mas que entenda que só ela não paga contas, não contrata craques, não conquista títulos. O torcedor quer ver o Vasco grande de novo. E isso não é um sonho. É uma necessidade. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O cenário do futebol brasileiro viveu uma verdadeira reviravolta nesta semana, e os torcedores do Vasco da Gama mal conseguem acreditar no que os bastidores têm sussurrado. Fontes próximas ao clube e a membros do STJD indicam que uma decisão histórica pode estar prestes a ser concretizada. O Vasco deve ter devolvido os 6 pontos perdidos em disputas judiciais, um movimento que poderia catapultar o time diretamente para a Libertadores do próximo ano. Embora oficialmente nada tenha sido confirmado, o burburinho que circula entre jornalistas esportivos e insiders do futebol carioca é intenso e difícil de ignorar. A tensão nos corredores da justiça desportiva tem sido palpável, e aqueles que acompanham os processos internos garantem que o STJD está favorável à revisão das punições que afetaram diretamente a pontuação do Vasco na temporada. Se a decisão se concretizar, a equipe não apenas respirará aliviada, mas também se verá em uma posição estratégica para disputar a competição continental mais prestigiosa da América do Sul. Alguns dirigentes próximos ao clube confidenciaram que reuniões discretas já estão acontecendo para planejar a logística do time, caso a confirmação venha antes do encerramento do campeonato. Nas redes sociais, a notícia ainda circula como rumor, mas os torcedores não se contêm. Grupos de WhatsApp de fanáticos cruzmaltinos fervilham com teorias sobre como o retorno desses pontos poderia mudar a tabela do Brasileirão e transformar a campanha do Vasco em um feito histórico. Alguns analistas esportivos já calculam que a equipe, que vinha lutando de forma consistente, poderia alcançar não apenas a vaga na Libertadores, mas também reconquistar prestígio e moral frente aos rivais cariocas. Enquanto o clube mantém a cautela e evita declarações oficiais, a expectativa só aumenta. Há quem diga que a decisão final do STJD deve ser divulgada em breve, e que a confirmação poderia gerar uma verdadeira euforia entre jogadores, comissão técnica e torcida. Por ora, resta apenas acompanhar os sinais vindos do tribunal, especular sobre o impacto dessa possível devolução de pontos e imaginar um Vasco ressurgindo de forma épica, pronto para brilhar em uma das maiores competições do continente. Se o rumor se tornar realidade, esta será, sem dúvida, uma das viradas mais comentadas da história recente do futebol brasileiro, e o burburinho em torno do Vasco promete ganhar ainda mais força nas próximas semanas. A cidade inteira parece esperar pelo momento em que a justiça desportiva transforme sussurros em festa, e a torcida já se prepara para celebrar uma possível classificação que, até pouco tempo atrás, parecia distante.
Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.